Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje estamos num cenário diferente. Estamos em casa, gravando aqui com o meu marido, Gabriel CBO, a primeira live que estamos fazendo juntos. E é um prazer enorme estar aqui com ele. O tema hoje é masculinidade bíblica. Tem se falado muito sobre a necessidade, a nossa necessidade enquanto pais de forjar homens. E o que são homens nesse tempo de relativismo e conceitos distorcidos? Muitas vezes a gente perde, né, esse conceito, e a gente hoje vai estar conversando sobre isso. A partir dos princípios bíblicos, o que é ser um homem, o que é masculinidade bíblica. Fala família, tudo bem com vocês? Família Prime, estou muito feliz de estar aqui com a Andressa, com a minha esposa. E não esperem que eu fale sobre masculinidade por ser uma pessoa perfeitamente masculina, né? A masculinidade bíblica é um padrão, o padrão que Cristo estabeleceu, sendo ele o varão perfeito, o homem perfeito. E todo homem que está aqui, mesmo que seja notável ser uma pessoa masculinamente bíblica, ainda assim é uma pessoa imperfeita. Então eu sou imperfeito e eu preciso continuar aprendendo e crescendo, né, em arrependimento para que eu possa me tornar cada vez mais homem. Então, meu esforço aqui hoje é para ajudar vocês a, de alguma forma, definirem nas suas mentes o que é masculinidade bíblica, definirem, de alguma forma, como instruir os seus filhos e forjar neles, filhos homens, o caráter da verdadeira masculinidade, beleza? Mas, primeiramente, né, eu preciso definir o que não é masculinidade bíblica. Nesse tempo que a Andressa disse agora, relativista, um tempo em que não há uma verdade absoluta, pelo menos para a maioria dos cientistas sociais e da sociedade de modo geral, aquele sistema que a gente chama de mundo, e o que não é, né, esse conceito de masculinidade bíblica. A não masculinidade é aquele cara que foi, por exemplo, descrito por Hollywood como sendo um galã. Um tipo físico, né, esbelto, interessante, parece mais um gladiador, uma pessoa que tem pelos no seu corpo, ou então não, né, liso, uma pessoa que tem bastante dinheiro, bem sucedida financeiramente, assim como o 007 ou qualquer outro, e que simplesmente se dá ao desfrute de ter várias mulheres ao seu dispor. Não é essa a propaganda do desodorante Axe, né? Quando você coloca o Axe, a verdadeira masculinidade aflora, você exala um cheiro que atrai as fêmeas. Isso não é masculinidade bíblica. Masculinidade bíblica não é o conceito que as feministas colocam como masculinidade em si. Elas chamam de masculinidade tóxica. E eu também chamaria de masculinidade tóxica esse conceito de ser uma pessoa que é rude, grosseira, que utiliza o machismo. O machismo é uma distorção da verdadeira masculinidade. Assim como eu acredito que o feminismo é uma distorção da verdadeira feminilidade bíblica. Se você contemporâneo, né? Isso, contemporâneo. Se você busca uma feminilidade bíblica, você com certeza não precisa lançar mão das defesas do feminismo atual para poder se proteger ou se autoafirmar. Não precisa, porque Deus colocou um papel muito significativo para a mulher. Então, a não masculinidade é exatamente isso, né? Você não se torna masculino por agredir alguém, ou por amar MMA, ou luta livre, UFC. Você não se torna mais homem por gostar de futebol americano, ou por jogar de forma suada e agressiva com outras pessoas. Você não se torna mais masculino, ou você não se torna o padrão, não se torna mais próximo desse padrão de masculinidade bíblica quando você cospe no chão, chama palavrão, coça o saco, algo do tipo, desculpa a expressão. Mas enfim, isso não é masculinidade bíblica. Essa masculinidade foi pintada pela nossa cultura, pelo feminismo, isso foi pintado por Hollywood, enfim, mas isso não é masculinidade bíblica, muito longe disso. O que é masculinidade bíblica? Masculinidade bíblica, eu traria aqui talvez 5 conceitos para a gente poder tangibilizar um pouco mais isso. A masculinidade bíblica vem do servir. O homem foi criado por Deus para servir sacrificialmente os outros seres humanos, de forma especial e mais íntima a sua esposa e também os seus filhos. Então Deus colocou o homem na terra, né, lá na criação, em Gênesis 2, você vai ver que quando Deus criou o homem ali, homem e mulher os criou, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E sendo o homem a imagem e semelhança de Deus, ele tem a sua identidade, tem o seu DNA. E tendo esse DNA, ele deve justamente fazer isso, se tornar mais parecido com Cristo. E Cristo é o padrão perfeito de masculinidade. E ele se sacrificou por nós.
Ele morreu na cruz em nosso lugar. Então, o primeiro conceito de masculinidade bíblica é o sacrifício. É você ser um homem disposto a se sacrificar pela sua esposa, pela sua família, pelo bem comum da sociedade. O homem verdadeiramente bíblico, né? O homem bíblico, existe essa urgência para a gente falar sobre esses assuntos, mas o homem bíblico ele tem um caráter semelhante ao de Cristo. Se tiver que alguém andar no ônibus, ele é o primeiro a pedir para sair. Se tiver alguém para carregar peso, ele é o primeiro a solicitar para que carregue. Ele é o primeiro a dar exemplo, a pegar uma idosa na calçada para atravessar ela na rua. O homem bíblico é aquele que se sacrifica, que se doa pelo bem do próximo, especialmente da sua esposa e dos seus filhos. Então, o segundo conceito que a gente precisa entender é o conceito de liderança. O homem foi posto na terra, né? Isso vem da Bíblia, você não precisa concordar comigo, mas eu não recomendaria que você discordasse da Bíblia, pelo contrário, você estudasse e fosse literalmente mais afinco nesse exercício de estudar a palavra. É o fato do homem ser posto para liderar. E é só uma função, percebe? Assim como uma pessoa que é presidente de uma empresa não pode virar para o seu assistente administrativo, ou para o seu analista, ou para o seu gerente e dizer que não precisa dele, assim também o homem não pode virar para outras pessoas em outras funções e dizer que não precisa deles. Um líder não é ninguém sem os seus liderados. Mas Deus colocou o homem para não só governar a terra junto com a mulher, ser o mordomo de toda a criação, gerenciar, pisar sobre todas as coisas, literalmente. E o pisar aqui não é um exercício agressivo ou distorcido, torpe, não. É um exercício de gerenciar e ter domínio sobre a criação. De forma amorosa e cuidadosa. Exatamente. Então, assim, o homem, ele foi colocado para liderar e ele é chamado para ser o líder no que tange principalmente ao ensino da sua família. Sim, mulheres podem ensinar os seus filhos o que é uma verdadeira masculinidade, claro que podem. Inclusive em lares em que a mulher é a única cristã do seu lar, ela vai ser a única responsável por trazer o conceito bíblico para os seus filhos. Ou até em casos em que houve divórcio, separação e a mulher está sozinha em casa. De alguma forma, quando você está sozinho em casa e talvez seu marido, seu ex-esposo, né, aquele cujo qual você se divorciou, só consiga ter contato presente com os meninos, com as crianças a cada 15 dias ou a cada final de semana, você tem uma responsabilidade diante de Deus de alguma forma, suprir essa carência espiritual dos seus filhos e prover para eles mantimento espiritual, ou seja, sentar com eles à mesa, ensinar-lhes a palavra de Deus, é uma responsabilidade sua. Só que Deus não vai deixar de cobrar do seu esposo, embora ele esteja divorciado, e nem vai deixar de cobrar do seu marido, embora ele não seja cristão, as suas responsabilidades. Deus colocou a responsabilidade para todo homem, embora ele não creia, embora ele não saiba que é a sua responsabilidade, ainda assim é a sua responsabilidade. É como na lei de trânsito. Eu e você não podemos tirar a carteira de habilitação, sair pela rua dirigindo e um guarda parar a gente com um farol queimado, algo do tipo. Eu e você não poderemos alegar justamente diante do guarda que nós não sabíamos que a lanterna não poderia estar queimada. Ele vai virar para você e vai dizer, era sua obrigação. Você vai falar? Não, saber. Dava bem falar isso, né? A Bíblia está lá, né? Deus nos deu a palavra dele para que a gente pudesse ler e conhecer a lei. Diante de nós está um banquete de graça, um banquete de conhecimento bíblico, sabedoria. E nós muitas vezes não lançamos mão disso. Nós não estudamos a palavra de Deus como nós deveríamos. Se nós de fato entendêssemos que é a palavra do Deus vivo que traz instruções de vida para a nossa vida. Que nos vai dar os caminhos para a vida eterna, e não apenas para a vida eterna, mas para viver uma vida abundante aqui nesse mundo. E uma vida abundante pressupõe isso, né? Pressupõe um relacionamento com Deus e pressupõe um relacionamento familiar estável, maravilhoso. Então, homens, a maneira como vocês, por exemplo, tratam suas esposas diante dos seus filhos é a maior forma, a maior expressão de amor que você pode dar pelos seus filhos. Ou seja, os seus filhos eles vão copiar muito mais do que as suas palavras, as suas ações. A maneira como você trata a mãe deles, a maneira como você trata a sua esposa no ambiente do casamento, do matrimônio. Então esse é o exemplo máximo de amor que você tem que dar para os seus filhos. Porque aí eles vão estar copiando você. Eles vão estar dizendo, caramba, é assim. É assim que eu devo tratar minha esposa quando um dia eu me tornar um jovem e for contrair matrimônio. É assim que eu devo esperar que a minha esposa me trate, porque é assim que a minha mãe trata o meu pai. Então dessa forma amorosa, criando esse vínculo, esse ambiente perfeito, que muitas vezes está longe de ser perfeito porque nós somos falhos, mas esse ambiente que se aproxima ou busca se aproximar da perfeição é que você vai criar um lar de verdadeiros homens e de verdadeiras mulheres. E se a gente fosse falar sobre o como, a gente está falando aqui de alguns conceitos e Gabriel já começou a entrar nessa perspectiva do como,
né, ensinar os nossos filhos isso é exatamente pelo exemplo, né? E é até um dito popular, né, que as ações eles pesam mais do que as palavras. Lógico que homens são chamados a ensinar os seus filhos à luz da palavra de Deus. Ensinando também, sobre verbalmente falando. Exatamente, né? Sobre quem foi Cristo, sobre o caráter perfeito de Deus, sobre como nós podemos, como eles podem ser, como nossos filhos podem ser homens bíblicos. Mas é claro que o exemplo de homens bíblicos pesa. Aí talvez uma pessoa que, a gente estava falando agora há pouco, de uma mulher que está divorciada, ou de às vezes um marido que não é crente, como é que se faz, irmão, para buscar esse exemplo? É muito oportuno que você... Isso aconteceu um pouco comigo, não porque meu pai era totalmente ausente, mas infelizmente ele se separou da minha mãe aos 6 anos de idade. E ele só me via presencialmente a cada 15 dias. Apesar de ser o meu melhor amigo, apesar de ser sempre presente, ligar pra mim, tentar suprir aquela falta, mas não era a mesma coisa. Com certeza não era a mesma coisa de estar no lar. Mas, essas adversidades à parte, um exercício que eu pratiquei muito na minha juventude foi me agarrar literalmente aos exemplos de homens de Deus na igreja. Então, eu sempre me aproximava de homens mais velhos e bíblicos que eu tinha como referência para que eles me ensinassem esse padrão. É claro que eu podia buscar isso no meu pai, mas de uma certa forma não tê-lo ali, né, todos os domingos, ou não tê-lo ali durante toda a semana, me fez me agarrar a esses exemplos. Então, mãe, se você de alguma forma não pode contar com o pai dos meninos para esse exercício, por ignorância dele, ou por falta de compromisso, por dislexia, ou por, enfim, omissão, você ou porque está divorciado, você de alguma forma pode gerenciar isso, arquitetar, para que outros homens de Deus, de repente, da sua igreja, possam instruir os seus filhos. Claro, você não vai poder colocar toda a responsabilidade dessa instrução na mão de homens que não são os pais dessa criança, né? Mas você, como corresponsável, como responsável sobre a vida deles, você pode oferecer a eles esses exemplos. E pode, por exemplo, tem muitos homens nas igrejas, por exemplo, que fazem discipulado, né? Que literalmente pegam na mão de alguns jovens mais novos, mais moços. Aqui em casa a gente faz isso com 7 jovens, né? Então, aconteceu alguma coisa, calma. Ok, a instabilidade da internet fez a gente parar aqui um pouquinho. Mas enfim, aqui em casa, por exemplo, toda quinta-feira a gente se reúne com 7 jovens, homens em formação, e quem dá o estudo sou eu. Então, será que não tem alguém na sua igreja, será que não tem alguém que está dando esse tipo de instrução bíblica para jovens, informando eles ao caráter de Cristo de alguma forma? Então, claro, procure saber o que é ensinado e, claro, traga critério para saber se o que é ensinado é de fato o que a Bíblia diz. Mas sendo de fato o que a Bíblia diz, você, na minha visão, tem que encorajar os seus filhos a estarem presentes nessa roda. Aqui é muito divertido, geralmente a gente tenta trazer esse ambiente mais amigável para os jovens, ou seja, é o momento que eles vão se reunir com os colegas da igreja, os irmãos da igreja, durante a semana, o que não é muito comum. É o momento em que eles vão caminhar nas escrituras sagradas, vão ter o meu apoio, eles vão ter exercícios para fazer em casa, eles vão ter que estudar alguns assuntos, e eles vão depois poder celebrar isso ao redor de uma mesa com uma boa pizza. Isso acontece aqui pra gente. É verdade. Bom, só voltando um pouquinho para o começo, a gente estava falando sobre masculinidade bíblica, o conceito dela, certo. Que masculinidade bíblica é um conceito e ela remete a Cristo, eu falei que é o homem perfeito. Eu falei de serviço, isso, sacrifício, perfeito. E falei de liderança. Perfeito. A quarta coisa que... Aqui eu estou falando algumas coisas que não são tão fáceis de digerir, tá? Satanás tem um grande interesse em fazer com que homens não se tornem homens bíblicos e permaneçam sempre meninos, imaturos, com 30, 40 anos, imaturos na fé. E a gente tem vivido isso na sociedade, isso. Né? Homens de 40 anos ainda que estão na casa dos pais, sendo sustentados muitas vezes pelos isso. pais, indecisos em relação à profissão. Deixando muito claro que não é um problema você continuar com seus pais desde que você tenha tomado a decisão de não casar. Né? Se você tomou a decisão, você entendeu diante de Deus que você não foi chamado para casar, você pode continuar na casa dos seus pais, o que eu não acho excelente, era bom que você tivesse seu próprio espaço. Mas desde que você seja o provedor do seu lar. Porque o homem foi chamado, independente de ser homem casado ou não, a ser o provedor do seu lar. Então você foi chamado para ajudar os seus pais naquele tempo das cães, o tempo dos cabelos brancos. Você foi chamado para ajudar os seus pais, para apoiá-los, não só emocionalmente, como eles fizeram com você no início, tecnicamente, mas também financeiramente. Mais uma característica da masculinidade. Exatamente. Então cuidar dos pais é uma característica interessante do homem verdadeiramente bíblico. Então Satanás tem um grande interesse em fazer com que homens permaneçam meninos, jogando os jogos de Call of Duty, vão sempre para as baladas,
Ou então, mesmo com suas esposas em casa, o que eles queriam mesmo é estar na sexta-feira à noite, ao invés de ir da roda da sua família, de estar reunido ali com a sua família, ou de estar se juntando com outras famílias para estudar as escrituras sagradas, ou para simplesmente desfrutar de um momento de comunhão, assistindo um filme ou algo do tipo, num ambiente saudável. Eles querem estar num bar, sozinho com seus amigos, porque eles acham que eles têm o direito de ter um momento a sós com seus amigos. Eu não estou dizendo que você não tenha o direito de ter um momento a sós com seus amigos, mas eu estou dizendo que isso não é a postura de um homem verdadeiramente bíblico. Porque um homem verdadeiramente bíblico, ele não descansa até que ele tenha colocado no seu coração todas as palavras e pensamentos dos seus filhos e esposa durante o dia. Ou seja, ele é um homem que sai de repente para ir trabalhar, e não necessariamente precisa ser cedo, mas ele sai para trabalhar. Ele sai para trabalhar e adquirir o sustento para sua casa, trazer o pão de cada dia para sua casa, literalmente. Eu não estou dizendo aqui também que a mulher não possa fazer isso, mas a responsabilidade que Deus chamou essas duas partes, essas duas funções, fêmea e macho, foi para o homem. Então, mulher, você pode trabalhar fora, eu não vou dizer que é errado isso de forma alguma, mas com certeza a responsabilidade pela provisão Deus vai cobrar do seu esposo, do seu marido. Então, de uma certa forma, o homem bíblico, ele sai cedo ou não, mas ele sai para trabalhar, para adquirir seu sustento, ele volta para casa e o seu trabalho continua. Ele não para de trabalhar. Ele não senta no sofá, estica as pernas na cadeira, na poltrona do papai e vai mudando de canal ali vagamente, ficando num momento de relax enquanto sua esposa prepara a janta. Não é isso. Apesar disso poder acontecer em alguns momentos, eu não estou dizendo que você não possa descansar em alguns momentos, exatamente, mas o padrão não é esse. O padrão é sentar com sua esposa, conversar com ela, ouvi-la. E a gente faz algumas palestras em algumas igrejas e a gente traz esse conceito da comunicação no casamento, né? Entre outros temas que a gente aborda, um desses é a comunicação no casamento. E nós, homens, muitas vezes somos tão pouco propensos a sentar e simplesmente ouvir a nossa esposa. Quais foram as dificuldades, o que apertou o coração dela durante o dia de trabalho dela. De repente foi um colega no trabalho que tentou persegui-la, ou uma situação adversa na sua gerência. Os filhos, de repente, se mostraram rebeldes a ela. Você tem que sondar o coração da sua esposa. Então, o seu trabalho continua. Você agora vai trabalhar não mais para adquirir sustento e dinheiro. Você agora de noite vai trabalhar, eu imagino que seja de noite para a maioria dos homens, você vai trabalhar agora no seu casamento. Você vai trabalhar agora em forjar o caráter de Cristo no coração da sua esposa, porque você é líder. Você foi chamado não só para servir, não só para se sacrificar, mas você foi chamado para ensinar e liderar ela também. A gente está falando disso. Então, nessa liderança, nesse exercício, você tem que literalmente sondar o coração da sua esposa e sondar o coração dos seus filhos. O que foi que aconteceu naquele dia? O que foi que aconteceu na escola? O que está se passando nas redes sociais dele? Essa é uma função do homem. E estranho isso, né, para a nossa sociedade. Talvez você esteja com os ouvidos até doídos aí, doloridos. Por quê? É comum que a gente espere, por exemplo, que as mães cuidem dessas coisas da escola. As mães estão muito mais preocupadas com isso, mas a educação dos seus filhos, apesar de, claro, você ter um auxiliador e a mãe ser corresponsável com o marido nesse aspecto, mas Deus vai cobrar de você, homem, marido, essa responsabilidade pela educação dos seus filhos. A educação técnica, ou seja, matemática, português, história, o que for, e a educação teológica, o ensino das escrituras sagradas, que você tem que ser chamado e você foi chamado para ensinar. Veja só o que diz aqui, olha só que interessante. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim, ó. Meu Deus, cadê esse texto? Se alguém quiser ser o primeiro, Marcos 9,35, será o último e servo de todos. Então o homem, ele é chamado de forma geral. Claro, isso aqui serve para homens e mulheres, mas Deus colocou o homem para se sacrificar. Se alguém tiver que deixar de comer na casa, que seja o homem. Veja que inversão, né? Muitas vezes o homem chega em casa, eu trabalhei, eu provi o alimento, não tem o suficiente para a gente se fartar e tem que ter uma parcela maior para que eu coma, para que eu tenha energia para ir trabalhar. Não, o homem tem que ser o que sacrifica. Então, assim, Satanás tem um grande interesse em fazer com que homens permaneçam meninos, cheios de suas vontades e paixões, querendo ir, talvez, para a mesa de bar, para conversar asneiras com seus colegas, ao invés de estarem pastoreando o coração dos seus esposos, pastoreando o coração dos seus filhos, se relacionando e provisionando ambientes, de uma certa forma, que sejam propícios para o crescimento espiritual deles, da sua família. Então, o quarto ponto que nós falamos é a provisão. Homens são chamados para serem provedores do seu lar. Mulheres podem ser coparticipantes desse projeto, claro. Eu não estou querendo dizer aqui que homens têm que ganhar mais do que a esposa. Às vezes a esposa teve uma instrução acadêmica mais assertiva. Ela tem oportunidade no trabalho, então de repente ela ganha mais. Agora o que eu quero dizer é, nunca o padrão de vida que vocês escolheram ter deve penhorar ou conter a sua esposa de tomar uma decisão tão bonita quanto
meu amor, eu gostaria de me dedicar aos nossos filhos um pouco mais em tempo integral. Então, quando ela for, por exemplo, engravidar ou ter filhos, você tem que dar esse desfrute de direito a ela, de descansar se ela quiser. Quem é que vai cuidar dos filhos? De uma certa forma, no dia a dia, amamentá-lo. Não é o homem nesse caso, aí seria a mulher. Por quê? As funções cabais, principais que Deus deu lá para Adão e Eva foram: o homem teria, e ele foi amaldiçoado depois do pecado, né, aquela queda cósmica que aconteceu. O homem foi amaldiçoado na sua principal função de provisão do seu lar. E é claro que aqui a provisão não é só o mantimento financeiro. Não são só as contas pagas, Sky, CELP ou algo do tipo. Não. Aqui é a provisão de todo o sustento espiritual, inclusive. Ou seja, aqui inclui ensino, algo do tipo. E Deus disse assim, olha, você agora vai adquirir isso com suor, meu amigo, e lágrimas. Porque a terra agora não vai estar disposta como no Jardim do Éden, onde você vai lá e cata o fruto para se alimentar. Agora você vai ter que cultivar e plantar. E não apenas isso, você vai ter que fazer isso com esforço, dor. Não é que o trabalho é um castigo, mas o trabalho depois da queda se tornou penoso. Afinal, eu e você não desejamos um pouco de descanso muitas vezes, por mais que você ame o trabalho. A Andressa ama o trabalho dela, né? Cuidar de pessoas, fazer esses momentos de live, gerenciar mais de 100 pessoas ali ao mesmo tempo, numa escola que é cristã e bilíngue. Agora está indo para quase trilingue, né, amor? Então, assim, internacional. Ela ama o trabalho dela, mas com certeza ela ama também as horas de descanso, porque é um momento que elas têm um pouco mais de refrigério, porque o trabalho é cansativo. Você fica com dor de cabeça, você fica cheio de pressão, você fica com resultados a bater, você fica ansioso muitas vezes. Enfim, claro que tudo nós devemos colocar aos pés de Cristo. Mas o ponto aqui importante para a gente mencionar é que a mulher, ela recebeu a maldição de Deus, lá no princípio, para a sua principal função. Qual é a principal função da mulher? Tem algumas mulheres que podem estribuchar agora, as mais feministas, talvez modernas, talvez ardam nesse momento. Mas é de ser mãe. O que eu acho interessante é que muitas mulheres que são mães e amam o fato de serem mães e amam os seus filhos e dizem, caramba, são minhas crias, eu protejo eles, eu provejo o sustento para eles. E isso parece ser muito louvável e né? São guerreiras de fato. Minha mãe me criou sozinha por muito tempo. Mas o ponto é, muitas vezes essas mesmas mulheres que defendem a maternidade, elas ficam com os olhos arregalados quando eu falo que a principal função da mulher é a função materna, se tornar mãe. O que não exclui, como a Gabriela já disse, a questão de você poder trabalhar. De forma alguma. Mas precisa estar na nossa mente isso, porque é uma questão de prioridade. A né? prioridade de Deus para a vida tempo. do homem e da mulher é para que eles gerem frutos. E o fruto são os filhos. Mas quem carrega 9 meses o filho é a mulher. Quem amamenta logo ao nascer é a mulher. Não tenha dúvidas que o amor mais puro, digamos assim, de um ser humano para com o outro, o mais natural, seja da mãe para com o filho. Eu estava tentando lembrar de uma frase que eu acho que é de Abraham Lincoln, que ele fala que quem governa o mundo é a mão que balança o berço. Né? E falando da importância das mães, porque Isso. Quando nós estamos em casa e quando nós nos dedicamos aos nossos filhos, nós forjamos corações, tratamos corações, né, ali, ajudamos, somos auxiliadoras idôneas do nosso marido nesse ensino, né, e nós conseguimos efetuar grande impacto na sociedade através da vida dos nossos filhos. E grande parte das mulheres que precisam exercer todos esses ministérios que eu estou me referindo aqui aos homens, que foram dados aos homens, muitas vezes elas fazem isso justamente porque homens se tornam meninos, ou permanecem como meninos, não amadurecem, não se tornam homens bíblicos para assumir as suas posições. Não para assumir as suas posições como tirânicos, ou como exercício da força. Não, isso está muito fora da Bíblia, está muito longe da Bíblia. Mas exercer essas funções para que a mulher possa desfrutar, de fato, daquilo que Deus separou para ela. E ouvindo o Gabriel falar, eu estou aqui aprendendo, né, gente, também. Ouvindo ele falar sobre esse conceito de masculinidade bíblica, a gente vê o quanto a gente está distante disso no nosso dia a dia, na nossa sociedade, e a gente entende um pouco esse movimento feminista, né, que vem nascendo num movimento contrário ao que está posto como ser masculino na nossa sociedade, que é esse homem que você citou no começo, que é o machista. Ou seja, é a distorção total. É a distorção em defesa, né, da distorção, em defesa contra a distorção. É como se houvesse uma guerra e não deveria haver essa guerra. Essa guerra não foi posta por Deus. Então homens não são inimigos de mulheres, pelo amor de Deus. Mulheres não precisam ficar se defendendo, nem homens precisam ficar se defendendo um ao outro. Não tem esse pacto
de defesa. Então, assim, se eu vi o meu colega fazendo, o meu amigo fazendo uma coisa errada, eu nunca vou denunciá-lo. Eu nunca vou denunciar diante da sua esposa. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso de qualquer que seja a forma. Mas o que eu quero dizer é que você não tem que ter esse compromisso. O seu compromisso é com a sua esposa. O seu compromisso é com a verdade, não é com outro homem. Muito menos uma mulher tem que ter um compromisso com outra mulher. De defender as mulheres e as mulheres estão aí. Não precisa. Agora, claro, quando há uma distorção, e infelizmente existe, é uma realidade, uma distorção da verdadeira masculinidade, e acha-se o machismo, o grosseiro, o que cospe no chão, o que quer ser o forte, dono das mulheres, que tira foto com várias mulheres e dirige um carrão, e acha que isso é ser homem, aí sim, muitas vezes, as mulheres se levantam para dizer, olha, eu não estou nem me referindo àquelas feministas que saem de peitos de fora, em protestos, chamando o seu próprio corpo de vadia, para defender a ideia de que o corpo é delas. Não, o meu corpo não é meu. O corpo da minha esposa não é dela. O nosso corpo é de Cristo. É de Jesus. Ele nos criou. Eu não tenho direito algum sobre ele. Então, não é meu corpo, minhas regras. É o corpo de Cristo, as regras de Cristo. Então, se você defende meu corpo, minhas regras, provavelmente você deve estar escandalizado aqui, mas o fato que eu estou falando é com amor, tá? É por cuidado. E na verdade, a gente vê que eu fiz até um post esses dias, estudando sobre isso, sobre cosmovisão, né? A forma como a gente vê, as lentes pelas quais a gente vê o mundo, a gente vê a vida. E se nós somos cristãos, se nós acreditamos na palavra de Deus, a gente vê o quanto faz diferença quando a gente entende o plano perfeito de Deus. E a gente começa a olhar o mundo, as relações, através dessa cosmovisão, através dessas lentes, né? E aí olhar essa relação de homem e mulher. Quando eu pensei nesse tema, e a gente está aí, acabamos de passar o Dia Internacional da Mulher, eu pensei nele, por que não falar sobre feminilidade? Eu falei sobre feminilidade de manhã no programa da rádio, hoje às 6, às 7 da manhã, toda quarta a gente faz esse programa na Rádio Evangélica. 100,7. 100,7, mas eu pensei que é impossível a gente falar de feminilidade sem a gente falar de masculinidade bíblica, né? Então eu falei de manhã sobre feminilidade, vamos falar à tarde sobre masculinidade, porque é isso, é o plano perfeito de Deus, e são funções e são papéis que se encaixam absolutamente perfeitamente se a gente entende, né, se a gente entende as escrituras, se a gente entende o plano perfeito de Deus e se a gente busca obedecer a palavra. E a gente está falando aqui no viés de orientação também para os filhos. É claro que a gente precisa entender o que é masculinidade bíblica. Homens precisam exercer masculinidade bíblica em seus lares, conhecer mais sobre isso, exercer nos seus lares. Inclusive, eu dar só uma pausa aqui para perguntar livros que os homens podem ler para entender melhor sobre masculinidade. Tu sugere alguns? Perfeito, eu sugiro. São 5 princípios, né? São 5 princípios, 5 características da masculinidade bíblica. Eu citei 4 aqui. O 5º princípio, ele aplica exatamente isso que você está falando, que é o forjar no caráter, no coração dos seus filhos, o caráter de Cristo, o caráter da verdadeira masculinidade, que é o amor. Homens são amorosos, são chamados a amar. E o amor é o vínculo perfeito de todos os outros 4. Servir, se sacrificar, liderar, prover, amar. É a 5ª característica do homem bíblico. E homens precisam sim, para ensinar, aprender como ensinar. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na faculdade. A gente nem acha que é nossa responsabilidade. Quem vai fazer ali a leitura da Bíblia com a minha família é minha esposa. Ela que tem mais esse cuidado pedagógico, né? Então, quando você vai para a Universidade de Pedagogia, você vê 90% de mulheres e 10% de homens do sexo masculino, que muitas vezes tem uma opção diferente. Mas o que eu quero dizer aqui, deixar muito claro, é que homens têm uma responsabilidade de ensinar os seus filhos. E isso é uma prova de amor. Ensinar pelo exemplo e ensinar pela instrução da palavra. E para ensinar, você, claro, precisa ter uma comunhão com Deus. A sua área 1, né? O seu relacionamento com Deus importa. Porque a partir do momento que você se alimenta de Deus, que você se alimenta dos princípios da palavra, você vai poder prover, porque você só compartilha aquilo que você está cheio. Você só pode transbordar daquilo que você está cheio. Então, o ponto principal é que você precisa estudar. Quais livros? Tem vários. Eu recomendo a Bíblia como um todo, né? E você pedir auxílio a uma pessoa, homens pedindo auxílio a homens, mulheres pedindo auxílio a mulheres diretamente, se for presencial. É um cuidado, é um zelo, eu acredito que isso é oportuno. E se for no YouTube, aí você pode pegar vários pregadores muito bons, como Paul Washer, John Piper, Steven Lawson. Se for para o YouTube, você pode pegar Joel Bick, você pode pegar o Augusto Nicodemos, você pode pegar Heber Campos Júnior, vários outros, Paulo Júnior.
são vários outros pregadores, né? Pessoas bíblicas que procuram ensinar de acordo com as escrituras, que vão te ensinar sobre vários conceitos. Tem até o cara do canal 2D de Teologia no YouTube, né? O YouTube hoje é a segunda maior plataforma de pesquisa, só perde pro Google, que é do próprio Google. E aí é o cara do 2D de Teologia, eu esqueci o nome dele agora, meu Deus, eu não vou lembrar, mas enfim, ele também tem uma instrução muito bíblica sobre vários assuntos teológicos, sobre masculinidade, sobre feminilidade, sobre como criar filhos. Então você pode beber desses caras, né? Antigamente você tinha que beber, para beber desses caras que de repente eram os mais doutos desse tipo de conhecimento no mundo, você precisava se deslocar até uma universidade lá. Hoje em dia você pode beber isso no YouTube. Agora eu também recomendaria, né, que você lesse alguns livros. O livro tem uma curadoria um pouco maior do que o próprio YouTube. No YouTube você pode cair num canal que não seja tão bíblico, tão teologicamente correto assim. Porque não tem uma curadoria. Mas livros geralmente têm uma curadoria para serem publicados. E aí eu recomendo os 2 livros do Ted Tripp, né, um pastor, doutor norte-americano, que inclusive a Ecoprime está muito interessada e está fechando aí para trazê-lo aqui para o Brasil. Isso aí são cenas dos próximos capítulos. A Andressa vai falar isso muito em breve para vocês oficialmente. Mas o Ted Tripp, ele é autor de Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança. São 2 livros fabulosos que de fato trazem uma realidade massiva de cuidado e pastoreio do coração da criança. Como corrigir, como disciplinar, o que Deus fala sobre disciplina, o que Deus fala sobre como eu devo forjar no caráter dos meus filhos o caráter de Cristo, os princípios de Cristo, de quem Ele é no seu ser perfeito. Outro seria talvez esse um pouco menos conhecido e um pouco menos popular, Douglas Wilson, com Futuros Homens. É um outro livro muito bom. Aquele de Voddie Baucham. Voddie Baucham, né? Voddie Baucham Jr., ele é um pastor norte-americano, batista do sul, reformado, e ele tem o Pastoreando Família, Pastores da Família. Pastoreando Família, mas enfim, se você botar Pastores da Família ou Pastoreando Família, a Família, você vai encontrar lá o livro de Voddie Baucham. Você pode encontrar Família Guiada pela Fé, que também é do próprio Voddie Baucham, um livro excelente, eu recomendo para qualquer homem e mulher que tenha um sério compromisso com as suas próprias famílias e com Deus. E eu recomendo também o 3º livro do Voddie Baucham, que é O que Ele Deve Ser Se Quiser Casar com Minha Filha. É um livro que não é apenas para jovens homens que vão se casar um dia. É um livro para jovens moças que vão escolher ou vão se dar, né, a oportunidade de escolher o homem bíblico que elas querem se relacionar. Então é bom que elas consigam distinguir quais são as características de um homem bíblico, e está tudo lá nesse livro. Mas também é um livro para pais de meninos e meninas. Pais e mães, meninos e meninas que vão poder ter um pouco mais de noção do caráter que eles têm que forjar no coração dos seus filhos. E acho que lá ele... Lá no livro ele fala que se você quer... Se você quer que seu filho case com a princesa, você precisa preparar príncipes. Né? Então ele traz essas 2 perspectivas e é muito bom mesmo. Bom, só pra gente poder fechar, que a gente já tá bem avançado. Quando ensinar os nossos filhos? Às vezes, talvez algumas pessoas pensem assim, quando ele já tá virando adolescente, e aí é o momento de ensinar. Quando começar a ensinar os nossos filhos sobre masculinidade bíblica? Bom, ensinar pelo exemplo desde o nascimento. A maneira como você trata a mãe deles. Você tem amado elas como Cristo amou a igreja? Você tem sido fiel ao seu compromisso e aos seus votos? Você tem honrado a aliança do casamento que você fez, não apenas sido fiel e ao mesmo tempo distante, mas tem sido apaixonado, amado a sua esposa. Lembra? A quinta característica da masculinidade bíblica é o amor. Sobretudo o amor pela esposa, que é a pessoa mais importante da vida de um homem. Desde que ele tenha esposa, obviamente. Depois de Cristo. Não são os filhos, é a esposa. Os filhos vão ser criados e um dia eles vão deixar, é natural e é importante que eles deixem o seu lar para contrair matrimônio e formar a família deles. E quem vai ser a pessoa mais importante da vida deles não vai ser você e eu. Não vão ser os pais, vai ser a esposa deles. Vai ser o cônjuge, o marido delas. E assim ela vai criar a sua família. Mas os filhos certamente são muito importantes do ponto de vista do nosso cuidado. Eles são dependentes da gente. É a nossa responsabilidade. Desde quando ensinar? Pelo exemplo, desde o nascimento. E pela instrução da palavra, na minha opinião, você deve fazer o culto doméstico com a sua esposa, mesmo que você não tenha filhos. Quando você tiver filhos, claro, quando ele for muito bebezinho,
Ele vai estar dormindo. De repente pode até estar no colo da mamãe, porque ele vai estar ouvindo, como na barriga ele ouvia. Vai estar ouvindo mesmo sem entender nada, mas ele vai estar ali, naquele momento de culto doméstico. Mas, a partir do momento que ele começa a ter um pouco mais de noção, a tomada, parede, porta, você deve começar a instruí-lo. Homens bíblicos são formados desde a sua infância. Claro que não tem, digamos assim, hora errada para começar. A hora errada para começar é amanhã, a hora certa é hoje. Né? Se você não é um homem bíblico, não tem buscado esse caráter, você deve buscar isso hoje. Mas, olha que coisa importante. Tem um detalhe muito importante, Lila, seja muito bem-vinda à nossa live. Tem um detalhe muito importante, fica alisando ela aí, calma. Tem um detalhe muito importante, tem um detalhe muito importante que é, principalmente quando seus filhos homens, eles estão se aproximando daquela idade, a idade em que eles passam de parar de odiar as meninas, né? Tem uma idade que os meninos, eles meio que, você fala assim, o que tu acha daquela menininha? Ela, Eca? Porque ele não quer saber de meninas. Talvez 9 anos para 10 anos de idade, talvez seja uma faixa etária. Hoje em dia está cada vez mais cedo isso, né? Infelizmente, mas enfim. Mas tem um momento que a chave na cabeça dele vira. E ele começa a pentear mais o cabelo para ir para a escola, ele começa a botar desodorante, perfume, ele começa a se arrumar mais, ele não quer ficar tão suado para voltar no intervalo. Que é um momento que ele está, de repente, começando a se interessar pelo sexo oposto. Esse é um momento, não para ele extravasar os seus impulsos naturais, a ejaculação ou qualquer outra coisa do tipo, sexo livre ou algo do tipo. Não. É o momento de você ensiná-lo o padrão de Deus para a vida dele. De você ensinar para ele que esse é o momento dele começar a se preparar mais rigidamente. Ou seja, as responsabilidades que cabem ao homem, estudar, no caso de um adolescente, estudar, trabalhar. No caso, trabalhar para um adolescente é o próprio estudo, na maioria dos casos. Ou trabalhar em alguma habilidade, descobrir habilidades novas, técnicas, algo do tipo. Mas é ele se esforçar, porque um dia, quando ele tiver 18 anos, algo do tipo, 19 anos, ele já vai poder ganhar o seu próprio sustento, seu dinheiro. Trazer essa questão da responsabilidade. Trazer essa questão da responsabilidade, de ele aprender que é importante ensinar, já que é uma função que Deus colocou para o homem, ensinar suas esposas. Ou seja, prepará-lo para o casamento. Porque Deus chamou o homem para ser homem de uma mulher só. E a mulher para ser mulher, esposa de um homem só. Então, seu filho deve se preparar para aquela que Deus separou e preparou para ele. Quando Deus criou Eva, Ele não colocou Eva do outro lado do mundo, do continente. Não colocou ela escondida no jardim e disse assim, Adão, vai lá procurar ele. Deus trouxe Eva até Adão. É assim que Ele vai fazer com nossos filhos, desde que você, claro, e seus filhos creiam nisso. É um trabalho, né, árduo nosso, uma missão de grande privilégio, mas também de grande responsabilidade. Nós precisamos estar aos pés de Cristo, lendo a palavra, estudando para realmente entender o que é que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, como tratar e forjar o coração deles. A gente estava falando agora sobre como o homem precisa se preparar, como nós, pais, precisamos nos preparar para cuidar e ensinar os nossos filhos. Gabriel tem gravado uma live diariamente, de segunda a sexta, né, chamada Área 1. Isso. Lá no meu canal do Instagram, Gabriel CBO. Lá no meu canal do Instagram, @GabrielCBO, você vai encontrar todo dia, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, uma live em que a gente estuda alguma perícope ali da Palavra de Deus. Geralmente a gente está estudando o Evangelho de João de forma continuada. A gente chegou hoje no capítulo 7, versículo 36. E Gabriel, ele tem sempre produzido conteúdos nessa área, né, lá no canal do Instagram dele. E no YouTube, né? E no YouTube também, então vocês podem beber um pouquinho mais desse conteúdo cristão em várias áreas da vida, lá no conteúdo dele. E vai ter um evento agora também em abril, ainda com data a ser confirmada. Na verdade, dia 9 de maio, se você quiser entrar aí no site, a gente está atualizando, teve um porquê a gente precisou adiar o evento, né? A gente voltou da Itália recentemente e a gente precisou adiar o evento por cuidado e zelo com os participantes do evento, para passar os 14 dias de quarentena, né, amor? Então a gente está tendo esse cuidado aí com as pessoas que nós amamos. E o evento ia ser agora dia 14 de março, não vai poder ser. E a gente está confirmando a data dia 9 de maio, aqui em Recife. 9 de maio, aqui em Recife, é um sábado inteiro. É um dia de você se preparar, de você... Espera, pronto. É um dia de você se preparar, é um dia de você mergulhar de fato de cabeça no desenho de vida abundante que Deus te chamou para ter. E o nome desse evento é Classe Impacto. Se você quiser conhecer, você tem mais informações sobre o evento,
é gabrielcbo.com.br, o nome do site, /conversa de impacto, tudo junto, tá bom? Ok, então. Bom, muito obrigada por ter topado fazer essa live comigo hoje. E, gente, muito obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham curtido. Essa semana ainda vai ao ar no nosso blog um texto sobre masculinidade, um artigo sobre masculinidade bíblica. Então, espero que vocês curtam também, que a gente tenha sido bênção aí na vida de vocês. E logo mais, a nossa live vai ser subida para o canal do YouTube e vocês vão poder curtir novamente, de repente compartilhar com amigos que não puderam estar assistindo agora com a gente. Certo? E fica lá até amanhã nesse mesmo horário. A vocês todos um beijo e até a próxima semana. O tema na próxima semana vai ser por que ter mais filhos. A gente vai ter uma convidada também, então não perde, a gente se encontra na próxima quarta-feira às 12h07. Valeu, família! Valeu, gente!